Bom dia a todos. Estamos dando início ao primeiro debate entre os conselheiros ao Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo da DataPrev, da Previdata. O meu nome é Paulo Sérgio e eu sou o presidente da Previdata e estarei mediando esse debate. Quero, nesse instante, dar boas-vindas aos candidatos aos conselhos e apresentar as chapas concorrentes. O Conselho Deliberativo, a chapa 1, Inovação, é composta pelo titular Humberto Matuchelo Oliveira Lima e o suplente Wallace Gomes de Souza. A chapa 2, Participação, é composta pelo titular Ricardo Leite e a suplente Betânia. A chapa 3, Integração, é composta pelo titular Marco Antônio Queiroz e pelo suplente Sérgio Luiz de Campos Condé. E a chapa 4, Consolidar e Crescer, é composta pela titular Cristina Salib e pela suplente Kátia Ribeiro. O Conselho Fiscal é composto, será concorrente às seguintes chapas. A chapa 1, Previdata Forte, composta pelo titular Paulo César de Oliveira Freitas e pelo suplente Luiz Eduardo Vaz. E a chapa 2, Previsão, pelo titular Jorge Sebastião Gomes e da Costa e o suplente José Carlos Lemos. Agradeço à patrocinadora pelo apoio, disponibilização das instalações, recursos e liberação dos empregados para participarem deste debate. Agradeço especialmente a presença dos participantes que estão nas salas de videoconferência de todo o Brasil. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo site da Previdata e também está sendo gravado. Não haverá interrupção do debate, mesmo que ocorra qualquer impedimento técnico durante sua transmissão. A Previdata e a DataPrev promovem este debate com o objetivo de ampliar a participação dos participantes e assistidos e de dar maior visibilidade ao processo eleitoral. Esta é uma ação pautada em nossa política de educação previdenciária, na medida em que estamos provocando que cada um dos senhores, eleitores e candidatos, pense em seu fundo de pensão e no planejamento de seu futuro. O debate... O debate irá transcorrer da seguinte forma. Nos 3 primeiros blocos, conversaremos com os candidatos ao Conselho Deliberativo. E nos 3 finais, com os candidatos ao Conselho Fiscal. No primeiro bloco, será sorteada No primeiro bloco, serão sorteadas perguntas elaboradas pela Comissão Eleitoral aos candidatos do Conselho Deliberativo, sendo uma para cada chapa e terá 2 minutos para responder. No segundo bloco, sortearemos perguntas enviadas pelos participantes e assistidos aos candidatos do Conselho Deliberativo, sendo uma para cada chapa, que terá 2 minutos para responder. No terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais em 2 minutos. O roteiro seguirá a mesma sequência para os candidatos do Conselho Fiscal. As regras foram elaboradas pela Comissão Eleitoral, submetidas previamente à apreciação dos candidatos e aceitas por estes. Assim, gostaria de salientar os seguintes pontos. Ofensas pessoais e acusações não serão permitidas. Caso isso ocorra, a palavra será negada à chapa até o final do debate. Não é permitido ao candidato falar fora de hora. Todas as chapas terão as mesmas condições de tempo e exposição. Não haverá direito de réplica e tréplica. Excepcionalmente, poderá ser concedida a palavra a algum candidato que, segundo a avaliação da Comissão Eleitoral, tiver sido ofendido de alguma forma. Vamos começar o trabalho. Bom, inicialmente, os candidatos do Conselho Deliberativo farão suas considerações e farão prestarão a seguinte resposta. Lembrando que o Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e orientação superior da Previdata, responsável pela definição da política geral de administração da entidade e de seus planos de benefício. Eu convido agora,
ao Humberto Matuchello, da chapa 1, Inovação, fazer a sua apresentação e responder a seguinte questão: por que se considera apto a ser conselheiro da Previdade? Com a palavra, o candidato. Obrigado, presidente. É um prazer poder estar aqui nesse momento. Considero um privilégio poder estar competindo, né, para a vaga no Conselho Deliberativo, mas, primeiramente, antes de me apresentar, eu gostaria de entregar em suas mãos, presidente, um abaixo-assinado que a Chapa 1, junto aos empregados da Dataprev, vinha solicitando esse debate, né, e em respeito aí aos colegas que assinaram, nós estamos entregando o abaixo-assinado. Bom, meu nome é Humberto, eu e o Wallace estamos representando a Chapa 1, Inovação, e acreditamos que nesse momento que nós estamos em condições, preparados para assumir a vaga no Conselho Deliberativo. Já trazemos uma longa experiência na área contábil e de controles internos da empresa, tendo trabalhado durante 11 anos na auditoria interna, e acredito que com a experiência adquirida, né, ao longo desse tempo, nós temos condições de trazer informações precisas, diretas e claras para os participantes. Obrigado. Com a palavra agora a chapa Participação, Ricardo Leite. Por favor, o senhor tem 1 minuto para a sua apresentação e responder a seguinte questão: por que se considera apto a ser conselheiro da Previdade? Bom, em primeiro lugar, Com a palavra o candidato. eu queria dar aí ao nosso público e a todos os presentes um bom dia e agradecer a oportunidade de estar aqui colocando um pouco das nossas ideias através de questionários encaminhados pela Comissão Eleitoral da Previdata. Acho esse momento muito importante porque é o primeiro da nossa história. E, em termos de aptidão, eu queria falar ao nosso público que eu me considero apto, uma vez que sou técnico em contabilidade e graduado em desenvolvimento de software. Eu tenho uma longa experiência como gestor, como, por exemplo, eu fui presidente da AED, que é a Associação dos Empregados da Dataprev do Rio de Janeiro, por 2 mandatos consecutivos, entre os anos de 2005 e 2009, em uma época muito crítica e conturbada. Recuperei as finanças e a credibilidade da associação junto aos associados e à Dataprev. E isso me deu uma maturidade necessária para lidar com os diversos problemas administrativo, financeiro, jurídico e de pessoas. Ok. Concluído. Obrigado. Com a palavra a chapa 3, Integração, Marque Queiroz. Por favor, o senhor tem 1 minuto para se apresentar e responder a seguinte pergunta: por que se considera apto a ser conselheiro da Previdade? Com a palavra o candidato. Bom dia a todos. Eu e o Condé estamos nessa luta há 4 anos e vemos fazendo um trabalho diferenciado, indo às regionais, trabalhando, envolvendo pessoas que não estavam com intenção de fazer. Pois bem, então eu quero agradecer a participação do Condé, porque é uma pessoa que vem me ajudando bastante no Carme Velho, e eu me considero apto por questão de estar sempre presente nas unidades e na nosso público Álvaro Rodrigues. Muito obrigado. Ok. Obrigado, candidato. Não tem problema. Com a palavra, a chapa 4, Consolidar e Crescer, a senhora Cristina Salim. A senhora tem 1 minuto para fazer a sua apresentação e responder a seguinte questão: por que se considera apta a ser conselheira da Previdade? Eu sou Cristina Salive, tenho 26 anos de Dataprev, a Kátia 24 anos de Dataprev, eu já fui gerente das áreas de benefícios de arrecadação, coordenei o desenvolvimento do Sistema Único de Benefícios, que é o sistema que está aí até hoje, pagando, concedendo, mantendo os benefícios, com soluções sempre comprometidas em diversas gestões de projetos bem-sucedidos, concluídos e implantados. O nosso compromisso é sempre com soluções duradouras e de qualidade. Né? Nós somos pessoas assim, criativas,
empreendedoras, a gente está sempre batalhando, buscando novas soluções, analisando o problema nas suas causas, buscando as alternativas que possam ter para resolver aquela questão, quais as consequências de cada alternativa, enfim, e procurando decidir isso da melhor forma em prol dos participantes. Nós temos uma vasta experiência de gestão, conhecimento de análise financeira e também conhecimento da área de benefícios também, bastante, né? Muito obrigado, candidato. Bom, agora nós vamos sortear as perguntas elaboradas pela Comissão Eleitoral aos candidatos do Conselho Deliberativo, sendo uma para cada chapa. Vou sortear a chapa. Chapa 4, Consolidar e Crescer, Cristina Salib. Por favor. A pergunta será a seguinte: como se dá o processo de decisão de investimento em um fundo de pensão? A senhora tem 2 minutos para responder. Por favor. Com a palavra, a candidata. Bom, deixa eu preparar aqui. Bom, a forma de... o que acontece dentro de um fundo de pensão, de uma entidade de previdência fechada de previdência complementar? Existe um comitê de investimento e existe a diretoria executiva. A diretoria executiva faz propostas, estudos de viabilidade, do que deve ser implantado em termos de política de investimento. E leva essas políticas junto ao comitê, essas propostas, junto ao comitê de investimentos, que analisa e dentro de critérios de tempo de aplicação, tempo máximo de aplicação, de riscos envolvidos, né? Também tem tendo em vista a legislação existente, o que pode ser aplicado em cada uma dos tipos de aplicação. Por exemplo, nas entidades fechadas de previdência complementar, as aplicações podem ser em renda fixa, em renda variável, em empréstimo. A última é eu esqueci agora a última delas, né? Renda fixa, renda variável, empréstimo. Bom, o que acontece? Em termos de renda variável, é só possível aplicar até 30%. O que a gente tem, né, uma aplicação mais conservadora, tendo em vista que o fundo de pensão, ele deve ter uma visão de muito longo prazo, porque ele deve garantir o pagamento das aposentadorias e pensões dos seus participantes e dos seus assistidos, continuar pagando isso. Então, essas aplicações têm que ser muito seguras também, né? E, deixa eu... Bom, é importante esse investimento ser feito com uma forma muito consciente, tendo em vista essa garantia. Isso, o comitê depois leva, eu esqueci a parte final, o comitê leva essas propostas com a diretoria leva essas propostas para o Conselho Deliberativo, que vota, que decide a respeito. Muito obrigado. A chapa a responder agora é a chapa 2, participação, do senhor Ricardo Leite. A pergunta é a seguinte: quais as principais competências estatutárias de um conselheiro? O senhor tem 2 minutos. Com a palavra o candidato. Mais uma vez, bom dia a todos. E quero dizer que as competências estatutárias de um conselheiro, no nosso caso, encontram-se registradas na fundação da entidade, que é o caso da Previdade, onde que tem os objetivos que são definidos para que o conselheiro atue. Então, nesses objetivos são definidos as políticas gerais de administração da entidade e seus planos de benefícios, alteração estatutária e os regulamentos dos planos de benefícios, bem como a implantação e a extensão e retirada da patrocinadora. Definir sobre a gestão de investimentos e planos de aplicação de recursos. Autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% dos recursos garantidores
das aplicações. Contratação de auditores independentes, autuário e avaliador de gestão, observadas as disposições regulamentadas e aplicáveis no Estatuto e no Fundo de Pensão. Nomeação e exoneração de membros de diretoria executiva, destituição de membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, eleitos pelos participantes e assistidos, após a conclusão de um processo instaurado desde a que comprovada a respectiva responsabilidade. Aprovar e regulamentar as atividades internas dos comitês de investimentos e aprovar as hipóteses autuárias, utilizando assim, dessa forma, o plano de custeio, bem como o próprio plano e as suas alterações, para posterior aprovação e da respectiva patrocinadora. Essas são as competências estatutárias de um conselheiro para a Previdata, estabelecida no seu Estatuto de Fundação. Muito obrigado. Ok, obrigado, candidato. A chapa a responder agora é a chapa 3, integração, senhor Marco Antônio Queiroz. A pergunta será a seguinte: qual é o papel da Previc para a segurança do sistema de previdência complementar? O senhor tem 2 minutos, com a palavra o candidato. Bom dia a todos. A Previ é uma entidade que traz segurança para o sistema previdenciário. De certa forma, ela veio contribuir, veio fortalecer, ela veio substituir a Secretaria de Previdência Complementar e, nessa parte, ela faz um papel muito interessante porque ela atua diretamente em todos os fundos de pensão. Tudo que você faz em fundo de pensão passa pelo crivo dessa Previ. É muito interessante porque qualquer norma, qualquer investimento, qualquer aplicação, qualquer coisa que você faça, a gente tem a base da Previ como forma de orientar. E isso é uma coisa assim muito interessante porque se a gente tivesse a Previ em tempos passados, a gente estaria mais seguro e seria uma Previdata mais sólida do que hoje. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Agora, a quarta chapa. Chapa Inovação, senhor Humberto Matuchello. A pergunta será a seguinte: qual a importância da fiscalização e controles internos em uma entidade fechada de previdência complementar? O senhor tem 2 minutos. Com a palavra, o candidato. Bom dia a todos. Então, respondendo à pergunta, presidente, a partir das leis complementares de 108 e 109 de 2001, que regem todo o sistema de previdência complementar, tivemos uma atuação mais enérgica na fiscalização e controles internos pela antiga SPC, que hoje foi substituída pela Previc, que trouxe uma outra visão e atuação, não tão de coerção, mas de orientação e recomendação de gestão qualitativa, por parte daqueles que se arvoram, a dirigir e gerir os fundos de pensão. Eu destaco aqui o Conselho Gestor de Previdência, que trouxe relevantes instruções e resoluções para aprimorar e fortalecer os controles internos das entidades. Em especial, a CGPC 13 de 2004, que até hoje está em vigor, que estabeleceu importantes atuações do Conselho Deliberativo e Fiscal como suas instâncias superiores, sendo o CONDEL, o Conselho Deliberativo, a instância máxima, onde são tomadas as decisões importantes e definitivas para a Previdata, no caso, a nossa fundação. É isso. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Bom, vamos passar agora ao bloco 2, em que nós sortearemos as perguntas enviadas pelos participantes aos candidatos do Conselho Deliberativo, sendo uma para cada chapa, e cada candidato terá 2 minutos para responder. A chapa 1, Inovação, o senhor Humberto Matuchello responderá a primeira pergunta. Quais seus planos de atuação como conselheiro na Previdata? Esses planos são viáveis?
Por favor, o candidato tem 2 minutos. Com a palavra, o candidato. Como enfatizamos na nossa proposta, dentre os planos, destacamos que teremos atuação no Conselho buscando tomar decisões firmes, monitorando os riscos, zelando pelo patrimônio e buscando ser dirigente na medida que pretendo trazer a informação direta e esclarecida para os participantes. Eu, como participante, me sinto falta de uma informação mais precisa, principalmente nas atas de conselho. Então, eu considero de tamanha importância que a gente possa trazer as informações realmente daquilo que realmente ocorre, de que forma ocorre, principalmente na área de investimentos, né? Porque o nosso objetivo é garantir integridade e longevidade à Previdade. Nós temos essa preocupação porque o nosso futuro depende das decisões que tomamos no presente. E por isso nós acreditamos que nossas propostas são realmente viáveis e vamos buscar colocá-las em práticas. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Vamos à seguinte pergunta. Chapa 2, integração, senhor Marco Antônio Queiroz. Perdão. Chapa 3, integração, desculpa. Bom, fale sobre os investimentos, sobre os mecanismos de controle de risco de um fundo de pensão. O senhor tem 2 minutos. Com a palavra, o candidato. Bom, com certeza o mecanismo de controle de risco, sendo mais eficiente e o participando atuando, a gente corre uma situação de um controle mais definido, mais elaborado, e a gente passa por questões de, tendo umas ferramentas mais sólidas, a gente passa a ter uma coisa que a gente não tinha no passado, que foi uma coisa que veio surgir de um tempo para cá. Isso dá ao participante segurança na sua transparência, dá segurança na sua evolução, em todas as partes que a gente venha evoluindo, né? Enfim, é isso. Ok, muito obrigado. Por favor, chapa 2, participação, senhor Ricardo Leite. Perdão, senhor Ricardo Melo. Leite mesmo, desculpa. A pergunta. O que você, como conselheiro, faria de diferente na condução da Previdade? O senhor tem 2 minutos. Com a palavra, o candidato. Bom, falar de ser conselheiro numa condução de uma entidade de previdência complementar, assim para uma pessoa mais iniciante, é um meio complicado, porque você não conhece toda a estrutura desenvolvida ao longo desses anos dentro dessa instituição. Mas um dos principais pontos que eu gostaria de deixar em pauta é a análise e a avaliação de todos os processos administrativos e financeiros, onde podemos visar a implementação de programas de controle de riscos operacionais. Isso muito em voga, basta ver as taxas de juros aí baixando. Então, acho que a nossa instituição tem, apesar de ter gente altamente capacitada e administradores bem empenhados nas suas atividades, forma de uma situação complicada, porque não trata só da nossa entidade, trata-se da economia do mundo e do país, né? Outro ponto também para melhorar esses investimentos e dar uma certa rentabilidade ao nosso fundo, eu acho que a avaliação dos custos administrativos é um bom ponto para ser avaliada, né? Para que dessa forma aumenta aí os nossos rendimentos de investimentos. Implementar benefícios já existentes que o empregado inscrito no plano de contribuição, né, até 90 dias. Acho que os benefícios de riscos, como acredito que empréstimo, né, dado a carência de 12 meses, assim que o empregado entra na data prévia, pode ser reavaliada, né,
como em outros planos. Com 90 dias você já pode liberar a pessoa, desde que ele já esteja enquadrado aí na DataPrev nesses primeiros 90 dias. E propor ao Conselho Deliberativo Fiscal as novas modalidades de benefícios, né? Onde que já, a exemplo dos estudos que eu fiz, alguns planos tem aí um auxílio reclusão. Ninguém está livre de acontecer um incidente no meio da rua e sermos presos. Ok? Ok. Muito obrigado, candidato. Bom, agora o terceiro bloco. Os candidatos... Ah, desculpa. Desculpa. A senhora não respondeu, desculpa. Foi aqui a pressa. Chapa 4, Consolidar e Crescer. Senhora Cristina Salive. Quais as principais diferenças, vantagens e desvantagens de planos de benefício definido e de contribuição variável? A senhora tem 2 minutos. Desculpa mais uma vez, por favor. Com a palavra, candidato. O plano de benefício definido é um plano, como diz já o nome, que quando é contratado, o participante já sabe as regras para o cálculo desse benefício, né, quando for usufruir desse benefício. Portanto, por isso é chamado de benefício definido. É o caso do nosso plano anterior, o plano PRV, que no caso chama plano de renda vinculado, que é vinculado à remuneração, à renda do participante, no caso a função. No caso de contribuição definida ou contribuição variável, que é uma variação do contribuição definida, o participante ele define a contribuição e o valor do benefício vai ser calculado em função do que foi acumulado ao longo do tempo que ele fez essas contribuições, em função da contribuição e da rentabilidade usufruída, conseguida nesse período, né? O primeiro tipo de plano já está fechado, inclusive, para novas formações de plano. A Previc já não admite, quer dizer, só com coisas muito especiais, parece que com autorizações especiais, não há mais adesão nos planos existentes. Por quê? Porque ele se mostrou um plano muito suscetível a problemas, porque a gente tem visto que o aumento da expectativa de vida, uma série de mudanças da conjuntura econômica que tornaram esse tipo de plano praticamente inviável, né, no momento. Como foi? Bom, no nosso caso tiveram outras variantes, mas também tem essa questão da dificuldade de um plano de benefício definido em ser mantido no cenário que a gente está de aumento da expectativa de vida também. E no caso de contribuição definida, é um plano muito interessante, porque o participante ele pode acompanhar o seu extrato, né? Ele acompanha a evolução do seu patrimônio e pode planejar com mais segurança como que vai ser o seu benefício. É claro que isso deve ser acompanhado pelo participante. Quanto mais o participante acompanhar, mais controles vai ter. Tá? Bom, agora vamos dar início ao terceiro bloco, em que os candidatos, obedecendo a ordem das chapas, terão 2 minutos para falar sobre suas plataformas e apresentar suas considerações finais. Então, de acordo com o sorteio das chapas, o primeiro a falar é a chapa 1, Inovação, o senhor Humberto Matuchello. Por favor, o senhor tem 2 minutos, com a palavra o candidato. Como já havia registrado anteriormente, a nossa proposta é de poder melhorar a qualidade da informação, principalmente dos registros em ata do Conselho Deliberativo. A nossa principal proposta está em trazer informações de maneira transparente, qualitativa e esclarecedora para os participantes. Então, essa é a nossa proposta, nós vamos lutar por isso e contamos com o seu voto. E gostaria, finalmente, de enaltecer a decisão das patrocinadoras e dar a oportunidade a nós todos, de maneira igual, e possamos chegar até você, participante. Então, acreditamos que esse momento é um momento único e que, com certeza, não haverá retrocesso. Daqui para frente, a tendência é nos aproximarmos cada vez mais de vocês, participantes. Agradecer o apoio dos colegas, né, a nossa chapa,
e dizer que nós estamos realmente preparados para encarar esse desafio junto ao Conselho Deliberativo. A chapa 1 é inovação, inovação é a chapa 1. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Com a palavra agora, para falar sobre sua plataforma e as suas considerações finais, a chapa 2, participação, o senhor Ricardo Leite. Por favor, candidato, o senhor tem 2 minutos. Com a palavra, o candidato. Em primeiro lugar, gostaria, mais uma vez, de agradecer essa oportunidade da gente estar aqui explanando as ideias do que pensamos e que iremos fazer, ou tentar fazer, e nos empenharmos para isso na condição de conselheiro. Tenho como proposta, como já falei anteriormente, trabalhar na redução desses custos administrativos e operacionais, visando dessa forma a melhoria dos investimentos e diminuindo os riscos, lógico, né? Propor ações que viabilizem a adesão do novo plano que está em voga, que é o Previdata 2. Pelar pela defesa e o direito dos participantes e assistidos desses planos. Tem uma proposta que eu venho já conversando muito com a minha suplente, que é a Betânia, que está lá na Bahia, acho que está nos ouvindo, que é o disponibilizar um demonstrativo individual do rendimento de capital total do participante. O que seria isso? Como o plano de contribuição variável, ele adere à parte de investimentos e rentabilidade, botar na conta do participante, da sua contribuição, os valores a qual ele tem referência nesses investimentos. Acho isso muito importante, deixar isso na página e registrado lá naquela área lá do beneficiário. Que assim o cara vai acompanhando não só os seus depósitos, como o seu retorno desses investimentos, atualizando o seu capital. Né? E outra coisa também, estimular o engajamento dos participantes no planejamento estratégico, intensificar as realizações iniciais, né, através de enquete. Um dado também que, apesar de ter sido feito nos últimos tempos muito legal, é a comunicação, mas eu acho que a comunicação tem que ir mais avante. Está muito pouco a comunicação da Previdata. E comunicação, no meu ponto de vista, é investimento, nunca vai ser uma despesa. Porque dessa forma, você traz o seu público, né, que é o nosso interesse, trazer o público para os seus investimentos no plano de pensão. Obrigado, candidato. Nada, obrigado. Agora com a palavra a chapa 3, integração, do senhor Marco Antônio Queiroz, para falar sobre sua plataforma e apresentar suas considerações finais. O senhor tem 2 minutos. Com a palavra o candidato. Bom, eu não vou fazer nada diferente que eu tenha feito nos últimos 4 anos. Conforme tenho feito, venho fazendo a integração dos assistidos, dos participantes, que para participar sempre com propostas e ideias, sempre levando para as reuniões essas ideias tiradas de encontros nas regionais. Então, eu acho que as pessoas têm que participar, porque somente dessa forma que vamos conseguir atuar na manutenção, na construção de uma entidade sólida. Eu vejo claramente que a Previdata vem fazendo o seu dever de casa, fazendo a sua comunicação, colocando informativos no site, fazendo simulação, vem fazendo o seu papel, uma coisa que não aconteceu no passado. Eu penso que sempre tem alguma coisa a acrescentar e eu sempre estou à disposição, sempre envolvendo as pessoas no sentido assim, por que não entrar na Previdata? Por que não participar da Previdata? Você vai ter um desconto de 6% e a patrocinadora entra com 6% a mais. Eu venho sempre garimpando essas pessoas, como eu venho feito em 10 estados. Eu agradeço a minha participação nesses 4 anos e obrigado e participe com voto na chapa 3, com confiança. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora, para apresentar sua plataforma e fazer suas considerações finais, a chapa 4, Consolidar e Crescer, a senhora Cristina Salim. A senhora tem 2 minutos. Com a palavra a candidata. A nossa proposta é levar a nossa capacidade de trabalho, de realização e criatividade para ajudar na consolidação e o crescimento da Previdata, né? Aumentar o nível de adesão, a gente tem, até na campanha a gente já tem feito isso, né? Difundido as vantagens de participar da Previdata,
a questão de estreitar um relacionamento entre os diversos atores, a patrocinadora, a Previdata, o participante, o assistido, o conselho, os gestores, né? Estimular, criar condições, criar eventos para essa aproximação. Por exemplo, com os assistidos, de repente criar encontros periódicos para ouvir ou para eles mesmos apresentarem assim como que está a sua situação, falarem um pouco da sua vida, da sua experiência. Queremos também acompanhar de perto a política de investimentos, né? Sempre de uma forma muito segura e com critérios. E o que eu queria falar também, e trazer outras experiências. O principal que eu queria falar é assim, que essa plataforma, eu estava olhando, a gente diz as coisas, né, que são importantes de fazer mesmo. É como os políticos naquele horário eleitoral. É saúde, educação, moradia, saneamento básico. O que importa mesmo é a história que vocês conhecem do nosso trabalho. É toda a nossa trajetória dentro da DataPrev, nesses 26 anos, da CAT, à frente do processamento de GFIP, de RAIS, o nosso compromisso, a nossa seriedade. E é isso que a gente quer levar para a Previdata também, essa seriedade. Então, eu proponho a vocês que busquem, os que não conhecem, busquem saber essa nossa história, ou até acesse o Google, Cristina Salib, SUB, você vai ver lá o documento com o qual eu fui premiada com o concurso de experiências inovadoras da INAP, e descreve como era a DataPrev antes na área de benefício e como se tornou depois e que é hoje esse sistema que está há 20 anos praticamente sendo processado. Eu quero dar um abraço especial hoje às vovós e aos vovôs, que hoje é o dia da vovó, e dizer, vote 4, vote certo. Obrigado, candidata. Bom, estamos encerrando a etapa de debate com os candidatos ao Conselho Deliberativo e iniciaremos agora com os candidatos ao Conselho Fiscal. Agradeço aos senhores e pedimos que retornem aos seus lugares e saudamos os espectadores e pedimos que continuem nos acompanhando. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristina. Obrigado. Bom, obrigado aí. Obrigado. Bom, nós esperamos que todos tenham recebido em suas residências o kit eleitoral. Quem não recebeu, faça contato com a Comissão Eleitoral por e-mail, pelo e-mail eleição@previdata.org.br e solicite a segunda via do kit de votação. Vote entre 30 de julho e 10 de agosto. Dê preferência ao voto pela internet. Bom, vamos receber os candidatos ao Conselho Fiscal. Convido agora para tomarem seus lugares à mesa, chamando o representante de cada chapa pela ordem sorteada. A chapa 1, Previdata Forte, o senhor Paulo César de Freitas. Da chapa 2, Previsão, o senhor José Carlos Lemos. Quero pedir licença aos nossos espectadores apenas para uma observação. O nosso colega Jorge Sebastião, ele está afastado de suas atividades por motivo de saúde. Ele é o titular da chapa 2 e designou o seu suplente, o senhor José Carlos Lemos, para substituí-lo. Então, desejamos votos de pronta recuperação ao senhor Jorge Sebastião. Só para lembrarmos, o Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da Previdata, cabendo-lhe acompanhar a gestão econômica e financeira da entidade. Bom, agora os senhores terão 1 minuto para se apresentar e responder a seguinte questão. Por que se considera apto a ser conselheiro da Previdata? A chapa 1, o senhor Paulo César será o primeiro. Por favor, o senhor tem 1 minuto. Com a palavra, o candidato. Bom, eu sou Paulo César de Freitas, com 35 anos de DataPrev, fundador da Previdata, e sempre tive uma preocupação
constante com o nosso fundo de pensão, pensando no nosso futuro. E, por isso, resolvi participar do processo fiscal da Previdata, dando minha contribuição, sendo diligente com essas questões e vigilando das questões da nossa entidade. E mais ainda, nós temos um histórico de mal aplicação do passado, que, graças a Deus, essa coisa tomou um novo rumo, com o saldamento, temos a felicidade hoje de ter uma entidade segura, e para não perder esse elo, eu me proponho a participar desse processo, ou seja... Obrigado, candidato. Obrigado. Agora, com a palavra, a chapa 2, previsão, senhor José Carlos. O senhor tem 1 minuto para fazer a sua apresentação e responder a questão. Bom dia a todos, meu nome é José Carlos, agradeço, presidente, pelo registro de João Sebastião, desejo saúde a ele. Eu tenho 33 anos de casa, quem me conhece sabe que eu milito nessa área há 8 anos, fui presidente do Conselho Fiscal, fui conselheiro eleito do Conselho Fiscal, estou atualmente exercendo o cargo do Comitê Gestor do Plano de Pecúlio Facultativo da GEAP, assessorando a diretoria de Previdência na área de benefício, regulamento de plano, atuária e investimento. Então, essa é a área que nós, eu e João Sebastião, temos competência, com nosso conhecimento, e ajudar a Previdata a cada vez mais ser forte e ser saudável, que possa pagar os seus benefícios no futuro. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Bom, nós vamos passar agora às perguntas que foram elaboradas pela Comissão Eleitoral aos candidatos ao Conselho Fiscal, sendo uma para cada chapa, e os candidatos terão 2 minutos para responder. A chapa 1, Previdata Forte, o senhor Paulo César, por favor. Qual o papel da Previc para a segurança do sistema de previdência complementar? O senhor tem 2 minutos. Pode deixar. Com a palavra, o candidato. O papel da Previc é o fornecimento de diretrizes de gestão aos conselheiros e dirigentes, orientação e recomendação de ações de aplicação de medidas legais aos responsáveis por regularidade no cumprimento do seu dever, e garantir a sustentabilidade dos planos e o pagamento dos benefícios contratados. Esse é a fiscalização, supervisão e análise de risco que diz orientar, instruir, integrar o complemento da entidade de previdência complementar. Okay. Obrigado, candidato. Chapa 2, previsão, José Carlos Lemos. Qual a importância da comunicação em um fundo de pensão? O senhor tem 2 minutos, por favor. Com a palavra, o candidato. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, é o seguinte, para haver comunicação, tem que ver o receptor e o comunicador. No caso do fundo de pensão, é importantíssima a comunicação que os participantes assistidos tenham sobre a mesma, ou seja, dos seus investimentos, do seu plano de benefício, todo e qualquer ato de gestão tem que ter a transparência para o participante assistido. Daí que vem essa comunicação ser saudável, ser inteligível. A legislação diz, senhor presidente, que a comunicação tem que ser clara e objetiva, para que possa alcançar todo o público-alvo desse universo do fundo de pensão, da nossa Previdência Complementar. Muito obrigado. Okay. Obrigado, candidato. Chapa 2, previsão, senhor José Carlos. Quais são os seus planos de atuação como conselheiro na Previdata? Esses planos são viáveis? Olha só, obrigado, presidente. Nada mais é do que a chapa 2, eu e João Sebastião, a nossa programação é fiscalizar os atos de gestão administrativa, zelar pelo direito dos participantes, tá? E
analisar todos os balancetes e demonstrações financeiras. Esse programa é viável. Por quê? Porque o Conselho Fiscal é um órgão de controle. Havendo essa dissonância e essa competência em fazer essas coisas, com certeza nós iremos alcançar o nosso objetivo. Essa é a nossa proposta viável para o Conselho Fiscal. Muito obrigado, candidato. A chapa 1, senhor Paulo César. O que você, como conselheiro, faria de diferente na condução da Previdata? O senhor tem 2 minutos. Com a palavra, o candidato. Eu, como conselheiro, eu pretendo ter uma participação ativa na divulgação das informações, atuando na revisão de aprimoramento de procedimentos contábeis, de monitoração e análise dos riscos no investimento da Previdata e fazendo uma interação com os conselhos de outros fundos de pensão, buscando aprimorar as nossas práticas de fiscalização e, enfim, somente isso. Okay. Muito obrigado, candidato. Lembrando que essas foram as perguntas enviadas pelos participantes aos conselheiros. Bom, vamos passar agora ao bloco 3, ao 6º bloco, em que, obedecendo a ordem das chapas, cada candidato terá 2 minutos para falar sobre sua plataforma e apresentar suas considerações finais. Então, a primeira terá 2 minutos. A primeira chapa a fazer as suas considerações será a chapa Previdata Forte, o senhor Paulo César de Freitas. O senhor tem 2 minutos, com a palavra o candidato. Eu pretendo, ou seja, nós temos uma Previdata hoje forte e eu quero que ela continue forte, da forma que está, para poder garantir o nosso futuro e o futuro dos nossos dependentes, aqueles. E pretendo manter essa linha de atuação, que a Previdata, nós estamos bem, se comparado hoje com os outros fundos de pensão no mercado. A notícia que você tem é que nós estamos muito bem. E seguindo essa linha, eu pretendo que isso se mantenha e perpetue com a nossa gestão, com a nossa participação e que no futuro também nós incentivamos nossos colegas a participarem desse processo para tornar ela mais transparente ainda do jeito que hoje eu vejo transparência vejo muita transparência nos atos da gestão da Previdata atual, participação, interação, e eu quero que isso continue. Okay. Muito obrigado, candidato. Com a palavra, a chapa 2, para fazer as suas considerações finais e apresentar a sua plataforma. Agradecemos a oportunidade daqui presente, é um momento ímpar, no momento da entidade. Parabenizo a patrocinadora por ter cedido espaço, a Previdata também por ter agregado essa informação e aglutinado a todos. Tá? E nós da chapa 2 pretendemos fazer o seguinte: o Conselho Fiscal é um órgão de controle interno, certo? Nós vamos atuar conforme estatutoriamente determina o Estatuto da Previdata. Ou seja, fiscalizar, analisar e zelar, sempre vendo o participante assistido, porque eles são a razão de existir do nosso fundo de pensão. Então, eu e o Jorge Sebastião, na chapa 2, previsão, estamos à disposição dos senhores, botando a serviço de todos a nossa competência nessa matéria de previdência complementar e cada vez tentando e ajudando, fazendo a Previdata cada vez melhor, que ela possa sempre atingir os seus objetivos. Ou seja, nós da chapa 2 tentamos sempre cumprir aquilo que nós estamos propondo em nossa campanha. Ok? Muito obrigado e sucesso a todos. Ok. Agradeço a todos. Bom, estamos encerrando a etapa com os candidatos do Conselho Fiscal. Agradecemos os senhores e pedimos que retornem aos seus lugares. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Paulo. Minha. Queremos lembrar que muitas informações citadas estão disponíveis no site da Previdata. Agradecemos a presença de todos os espectadores e reiteramos que estamos à inteira disposição dos senhores. Agradecemos à Dataprev, a nossa patrocinadora, à Comissão Eleitoral e a cada candidato que participou do nosso debate.
Esperamos que todos tenham recebido o kit eleitoral em suas residências, que foi mandado para o endereço utilizado, que constava do cadastro da Previdata em 30 de maio. Caso não tenha recebido o kit eleitoral, favor fazer contato pelo e-mail eleição@previdata.org.br com a Comissão Eleitoral e solicitar a segunda via do kit para votação. Vote entre 30 de julho e 10 de agosto. Dê preferência ao voto pela internet. Mais uma vez, obrigado a todos e um bom dia.